John Lennox, uma resposta sobre Jesus afirmou ser Deus. Vejamos o vídeo. Em sua palestra, você disse que a ciência e Deus podem coexistir. Talvez não no ateísmo e teísmo, mas a ciência e Deus. Minha pergunta então é, você concorda com a declaração de C.S. Lewis de que alguém é forçado a escolher entre Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, como um louco, ou é possível deixar a questão em repouso? Seja bem-vindo ao famoso livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, sobre o dilema de Jesus Cristo. Esta jovem pergunta se podemos escolher outra coisa. Dr. John Lennox responde essa pergunta com lógica convincente e compartilha a história poderosa de um homem para provar a testabilidade de Jesus. Jesus Cristo causa divisões de opiniões. Você não pode simplesmente dizer que ele foi um bom professor por razões muito óbvias, porque ele esteve no planeta Terra há 20 anos e disse, eu sou a verdade. Se um dos seus amigos da Universidade de Chicago viesse até você e dissesse, com licença, você sabe quem eu sou? Eu sou a verdade? O que você quer dizer com você aqui em Harvard? Muito bobo, você é a verdade? Acho que você encaminharia para a instituição psiquiátrica essa pessoa. É o que Jesus não quis dizer, foi simplesmente que ele disse simplesmente coisas verdadeiras. Ele está dizendo que eu sou a verdade. Qual é a verdade sobre este universo? Bem, podemos obter a verdade científica, podemos a verdade artística, podemos obter a verdade histórica, mas à medida que essas perguntas prosseguem aprofundando cada vez mais, cada um das cadeias de perguntas diz, Cristo voltará para ele e ele chega ao fim e diz que eu sou a verdade? É muito difícil perceber que ele era uma pessoa comum. E aí é que Lewis quer chegar. É apenas um exame muito superficial da vida de Cristo que leva a esse tipo de coisa. Bem, ele era um professor muito bom. Sim, ele era um ótimo professor. Mas ele fez afirmações fundamentais sobre si mesmo e sobre si mesmo em relação ao universo e ao tempo. Imagina outra pessoa lhe dizendo amanhã, em uma sala de aula na física, o propósito, estávamos discutindo sobre o tempo, na manhã, o tempo é muito interessante. Sabe que antes de Abraão existisse, eu sou? Você vai dizer o que para o professor? Você é louco? Você entendeu? São reivindicações enormes. Agora, como vamos resolver isso? Está bem claro, como Lewis disse, não venha com uma bobagem concedente de que ele talvez foi apenas um bom professor. Ele era completamente louco, mas loucos não se comportam assim. Bartman, um conhecido estudioso do Novo Testamento, argumenta que a ideia de Jesus ser divino foi uma invenção posterior da igreja primitiva e que o próprio Jesus nunca afirmou ser Deus. Mas aqui está a questão. Mesmo no primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, Jesus se refere a si mesmo como filho do homem. De Daniel 7, uma figura celestial que vem nas nuvens e recebe adoração. Agora, Jesus não saiu por aí dizendo, eu sou Deus, adore-me, em termos modernos, mas ele falou de maneiras que o seu público judeu claramente entendeu como divinas. É exatamente isso que os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia. Portanto, a questão não é se Jesus usou nossa linguagem, mas se suas palavras tinham peso divino em seu próprio contexto. As pessoas muitas vezes me dizem no final de uma noite como essa, olha, pare de falar, professor Lennox, toda essa conversa, você sabe, mas adoraríamos ver isso, é incontestável. É claro, não é testável, não pode ser testável. Claro que não é. Mas pode ser testável. Um exemplo disso, eu estava falando com Penn State, eu não sabia que havia um jovem estudante chinês me ouvindo, então eu acho que era em Harvard. Semanas depois, talvez meses, e depois que terminei uma noite como esta, na sacada, esse estudante se levantou e gritou para a multidão, olhem para mim! E é claro que todos nós ficamos chocados, sabe? Eu olhei para ele, ele queria que eu olhasse para ele, todos olharam para mim, olharam para ele. Então ele nos contou tudo o que disse. Ouvi você falar em Penny, um encontro. Minha vida estava numa bagunça completa, eu estava desmoronando, eu não tinha esperança. Eu estava completamente infeliz e algo que você disse repercutiu. E algumas semanas depois decidi entregar minha vida a Cristo e ele disse, basta, olha para mim. E ele estava completamente radiante e isso dizia tudo. O cristianismo é testado? Bem, claro que sim. Quando vejo jovens desesperados e desiludidos e não os encontro por um tempo, eles voltam e veem uma diferença completa. O que aconteceu com você? Eles podem usar uma linguagem como, eu conheci Jesus, eu confiei em Jesus, ou eu recebi, qualquer que seja a linguagem usada.
Não importa. Quando você vê isso, não uma ou duas, mas centenas de vezes na vida, você começa a usar a sua lógica e soma 2 mais 2 obtém 4. Há algo nisso, realmente funciona. E no final eu não daria essas palestras se não acreditasse que isso realmente funciona, porque eu acredito firmemente, e vocês podem nunca ter ouvido um professor de ciências dizer isso em suas vidas. Acredito firmemente que se você sentir essa noite que está neste tipo de posição e pronto para assumir esse tipo de compromisso, você poderá experimentar a paz com Deus, perder uma nova vida antes de deixar esse edifício. É assim que eu realmente acredito que tudo isso é. A ciência só pode levar você até certo ponto. Então você deve ser muito mais específico. Porque, senhoras e senhores, Deus não é uma teoria. É uma pessoa. Conhecer uma pessoa é algo muito maior e, no final, infinitamente mais satisfatório do que conhecer uma teoria. Deus não é uma teoria, é uma força, apenas uma ideia abstrata, é um ser pessoal vivo. Na fé de Jesus Cristo, na fé cristã, a imagem do Deus invisível, ele é a personificação de Deus em carne humana, não apenas um professor, um profeta, mas Deus conosco por meio do mundo e não através de uma religião. Obrigado por assistir, Deus abençoe.